Proposta de emenda à Constituição número 67/2016, não terminativo. Da nova redação, parágrafo 1º do artigo 81 da Constituição Federal, para determinar a realização de eleição direta aos cargos presidente e vice-presidente da República, na hipótese de vacância desses cargos, nos 3 primeiros anos do mandato presidencial. Autoria, senador Regufe e outros. Relatoria, senador Lindenberg Farias. Relatório. Favorável à proposta nos termos substitutivos que apresenta. Observações. Em 24 de maio de 2017, a presidência concedeu vista coletiva nos termos regimentais, tendo sido lido o relatório por Sua Excelência. O relator, em 31 de maio de 2017, foi recebido voto em separado do senador Ricardo Ferraz, favorável à proposta e contrário ao substitutivo. Desse modo, passo a palavra ao senador Ricardo Ferraz para proferir o voto em separado. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores. Inicialmente, senhor presidente, as minhas maiores homenagens ao senador Regufe, que, em bom tempo, de maneira tempestiva, de maneira conveniente, é bom que se relate, que esta proposta do senador Regufe, ela foi apresentada ainda em 2016, o que torna por evidente o princípio que lhe moveu para a ampliação do espaço pelo voto direto da população para a escolha de presidente da República. Tomo emprestado de Sua Excelência, o senador Regufe, aquilo que fundamentalmente está em sua justificativa. Esta proposta de emenda constitucional tem por objetivo devolver à população brasileira o direito de escolher o presidente da República por meio de eleições diretas, em caso de vacância da presidência nos 3 primeiros anos do mandato presidencial. Entendemos que a proposta atende aos anseios da sociedade brasileira, sob o eco do histórico grito das ruas, a clamar diretas já, nos idos, inclusive, da década de 80. A hipótese de eleição indireta do presidente pelo Congresso Nacional deve ser admitida de maneira excepcionalíssima, ou seja, caso a vacância ocorra no último quarto do mandato inconcluso, ou seja, durante o último ano do período presidencial. Esta foi a acertada, precisa e cirúrgica motivação do senador Regufe, com o qual eu compartilho integralmente, rendendo ao senador Regufe as minhas homenagens. Nos termos, senhor presidente, do artigo 132, parágrafo 6º do Regimento Interno do Senado Federal, apresento, portanto, formalmente voto em separado ao parecer do relator, senador Lindenberg Farias, sobre a PEC 67, pelos fundamentos que passo a assentar. A PEC pretende alterar o texto original do parágrafo 1º do artigo 81 para prever a eleição indireta no caso de vacância do presidente e do vice-presidente da República, se esta acontecer após 3 anos de cumprimento do mandato. O atual Comando Constitucional prevê que sejam necessárias apenas 2 anos para a sua realização. Essa regra tem, senhor presidente, por princípio, a Constituição norte-americana de 1789. E foi por inspiração na Carta Constitucional norte-americana que, inclusive, a nossa primeira Constituição republicana de 1891 passou a determinar essa prática, ou seja, aspas, se no cargo de vaga, por qualquer causa, da presidência ou da vice-presidência, não houverem ainda decorrido dos anos do período presidencial, proceder-se-á a nova eleição. Vejam, Vossas Excelências, que esta é uma deformação que está consagrada em todas as nossas constituições, começando com a primeira delas, republicanas, em 1891. No texto da Carta Constitucional de 46, ficou consignado que,
vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 60 dias depois de aberta a última vaga. Se as vagas ocorrerem na segunda metade do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional, na forma estabelecida em lei. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período dos seus antecessores. Artigo 78, parágrafo 2º. Visando dar uma leitura mais democrática e contemporânea ao atual dispositivo constitucional, a proposta de emenda constitucional do eminente senador Regufe privilegia a adoção de eleições diretas, reduzindo em apenas um ano a possibilidade de eleições indiretas, o que confere mais legitimidade ao mandato e prestigia naturalmente a sempre insubstituível participação popular. Os direitos fundamentais estão ligados diretamente à liberdade de consciência e escolha. O direito ao instituto do sufrágio representa um dos pilares do sistema democrático, constituindo a maneira mais efetiva de se exercer a soberania popular, possibilitando a intervenção na vida política e pública. A Constituição assegura os direitos do cidadão e faz da cidadania a manifestação mais nobre da democracia. Pelo que no processo eleitoral é ele que tem o papel central de titular insubstituível do poder. Somente com sua participação efetiva, sensível, engajada e responsável é que se tem a democracia livre e operante. A representação por intermédio de eleições diretas designa uma forma de processo político que é estruturada nos termos da circularidade entre as instituições e a sociedade. E não é confinada exclusivamente à deliberação e decisão de qualquer assembleia ou eleitores restritos, vamos assim dizer. A tendência na sociedade moderna é a ampliação dos espaços democráticos para que haja um crescimento da representação, buscando da universalização da participação cidadã no processo político, do exercício do poder. Esta é, de novo, creio eu, acertadamente a preocupação que moveu o senador Regufe quando apresentou essa proposta de emenda constitucional, portanto, ainda em 2016, a despeito da grave crise institucional que atravessa o nosso país nesse momento. É importante salientar, e eu reitero, que a proposta do senador Regufe foi apresentada ainda em dezembro de 2016, portanto, sem qualquer vinculação com o atual momento político do país, tratando-se de uma questão puramente principiológica na sua preocupação de conquistar mais espaços para a efetiva aplicação do sufrágio universal no atual contexto constitucional, no atual texto constitucional. No caso, entretanto, senhor presidente, eu chamo a atenção de Vossa Excelência, das senhoras e dos senhores senadores, no caso do substitutivo apresentado pelo relator, existe um dispositivo que, a meu juízo, ele é flagrantemente inconstitucional. E eu quero suscitar esse debate para que nós possamos esgotá-lo à luz dessas questões que vou levantar, que me faz concluir que a proposta original é absolutamente constitucional. Esta é a Comissão de Constituição e Justiça, para além das questões de mérito que podemos aqui sustentar, nós temos um princípio fundamental de fazer uma avaliação sobre o contexto da constitucionalidade. Existe um dispositivo flagrantemente inconstitucional, no qual afasta a aplicação do princípio da anualidade eleitoral prevista no artigo 16 da Constituição Federal, no caso da promulgação da referida proposta de emenda constitucional. O artigo 2º do substitutivo estabelece que esta emenda constitucional entre em vigor na data de sua publicação, não se aplicando o disposto no artigo 16 da nossa Constituição Federal, como que suprimindo
o artigo 16 da Constituição Federal. Aqui está, senhor presidente, aqui reside o detalhe de um tema que já foi enfrentado pela Suprema Corte Brasileira, pelo Supremo Tribunal Federal, consolidando, inclusive, cristalina jurisprudência em relação ao tema, é o que passo a fazer. O assunto aqui tratado versa sobre um tema de grande importância, sobretudo, para não apenas a manutenção, mas o fortalecimento do regime democrático, uma vez que constitui não apenas uma garantia dos cidadãos, por óbvio, tanto eleitores candidatos como partidos políticos, pois visa impedir mudanças casuísticas no processo eleitoral, exigindo-se uma pré-determinação das regras para que a disputa eleitoral, com um ano de antecedência, possa ser conhecida, a previsibilidade, portanto, seja uma igualdade no direito daqueles que vão votar e daqueles que vão disputar a eleição, assim como dos partidos políticos, até porque em nosso marco legal ainda não temos a figura da candidatura avulsa. O que tem de jurisprudência o Supremo Tribunal Federal a esse respeito? O princípio da anterioridade eleitoral constitui uma garantia fundamental, também destinado a assegurar o próprio exercício do direito da minoria parlamentar em situações nas quais, por razões de conveniência da maioria, o Poder Legislativo pretenda modificar, a qualquer tempo, as regras e critérios que regerão o processo eleitoral. A aplicação do princípio da anterioridade não depende de considerações sobre a moralidade da legislação. O artigo 16 é uma barreira objetiva contra abusos e desvios da maioria e, dessa forma, deve ser aplicado por essa Corte. A proteção das minorias parlamentares exige reflexão acerca do papel da jurisdição constitucional nesta tarefa. A jurisdição constitucional cumpre sua função quando aplica rigorosamente, sem subterfúgios calcados em considerações subjetivas de moralidade, o princípio da anterioridade eleitoral, previsto no artigo 16 da Constituição Federal, pois essa norma constitui uma garantia da minoria, portanto, uma barreira contra a atuação sempre ameaçadora da maioria. Este é o voto em recurso especial 633-703 de Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, em julgamento em 23/3 de 2011, portanto, ainda muito recente. A norma, consubstanciada na Constituição Federal, que consagra o postulado da anterioridade eleitoral, vincula-se em seu princípio teleológico à finalidade ético-jurídica de obstar a deformação do processo eleitoral mediante modificações que, casuisticamente introduzidas pelo Parlamento, culminem por romper a necessária igualdade de participação dos que nele atuam como protagonistas relevantes, ou seja, partidos políticos e candidatos, vulnerando-lhes, com inovações abruptamente estabelecidas, a garantia básica de igual competitividade que deve sempre prevalecer nas disputas eleitorais. Trata-se de um instrumento essencial de segurança jurídica para a minoria parlamentar, evitando que uma maioria legislativa circunstancial não use a sua força política para promover desigualdade de condições num determinado pleito eleitoral ou mesmo circunstância. Nesse diapasão, o exercício da atual oposição no Congresso Nacional de mitigar a aplicação do princípio da anterioridade eleitoral pode abrir, acho eu, um perigoso precedente de ser ela vítima de uma repentina alteração das normas eleitorais nas vésperas de um próximo pleito, tornando a subordinação de suas conveniências ao seu próprio algoz. Mudanças radicais na interpretação da Constituição
devem ser acompanhadas de devida e cuidadosa reflexão. E essa é a contribuição que estou trazendo a julgamento e avaliação das senhoras e dos senhores senadores. Cuidadosa reflexão sobre suas consequências, tendo em vista o postulado da segurança jurídica para a atuação das liberdades políticas, de novo, de grupos minoritários. A hermenêutica constitucional deve sempre respeitar os princípios que buscam a integração e a máxima efetividade das normas, no sentido de garantir o respeito aos direitos e às garantias individuais. Assim dispõe o texto constitucional em seu artigo 16. A lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data da sua vigência. A jurisprudência consignou, inclusive, o entendimento de que o termo lei, previsto no artigo 16 da Constituição, deve ser entendido de forma ampla para incluir lei ordinária, lei complementar, emenda constitucional ou qualquer espécie normativa de caráter autônomo, geral e abstrato. Segundo este entendimento, não meu, mas do Supremo Tribunal Federal, com o qual, naturalmente, eu estou obrigado a concordar, declarou a inconstitucionalidade de emenda constitucional por ferir o princípio da anualidade eleitoral na ação direta de número 3.685. Os ministros decidiram que as novas regras contidas na emenda constitucional de número 52 de 2006, que pôs fim à verticalização nas coligações partidárias, não poderia ser aplicadas às eleições daquele ano de 2006, sob pena de ofensa ao princípio da anualidade eleitoral. Assim decidiu nossa Suprema Corte. A inovação trazida pela Emenda Constitucional 52 de 2006 conferiu status constitucional à matéria, até então integralmente regulamentada por legislação ordinária federal, provocando assim a perda da validade de qualquer restrição à plena autonomia das coligações partidárias no plano federal, estadual, distrital e municipal. Todavia, a utilização da nova regra às eleições gerais que se realizarão há menos de 7 meses colide com o princípio da anterioridade eleitoral disposto no artigo 16 da Constituição Federal, que busca evitar a utilização abusiva ou casuística do processo legislativo como um instrumento de manipulação e de deformação do processo eleitoral. Assim relatou Sua Excelência o eminente ministro Otávio Galotti. De igual forma, também o ministro Sidney Chance. O artigo 16 representa a garantia individual do cidadão eleitor, detentor originário do poder exercido pelos representantes eleitos e a quem assiste o direito de receber do Estado o necessário grau de segurança e de certeza jurídica contra alterações abruptas das regras inerentes à disputa eleitoral. Assim consagrou também Sua Excelência o ministro Celso de Mello na ação direta 3.345. Além do referido princípio conter em si mesmo elementos que o caracterizam como garantia fundamental, vejam Vossas Excelências, o Supremo Tribunal Federal elevou o artigo 16 a uma garantia fundamental. E, como tal, se assemelha ou se aproxima de uma cláusula pétrea. Além do referido princípio conter em si mesmo elementos que o caracterizam como uma garantia fundamental, veja, senhor presidente, oponível até mesmo à atividade do legislador constituinte derivado, nos termos dos artigos 5º, parágrafo 2º e 6º, parágrafo e artigo 6º, parágrafo 4º, inciso 4º. A bula, ao que é contido no artigo 16, ainda afronta os direitos individuais da segurança pública. A Constituição Federal, senhor presidente, senhoras e senhores senadores,
a todos que nos acompanham na audiência aqui da Comissão de Constituição e Justiça. A Constituição Federal prevê, em seu artigo 60, parágrafo 4º, inciso 4º, que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir, quarto, os direitos e garantias individuais. Há, portanto, assentada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deste modo, a ter o entendimento de que o princípio da anualidade eleitoral tem status constitucional de cláusula pétrea, por resguardar direitos fundamentais, insuscetíveis de restrição sob qualquer circunstância, igualando ao posicionamento semelhante ao adotado quanto ao princípio da anualidade tributária. Na ação direta 4.307, também calcado em razões expendidas em uma outra ação direta, essa 3.685, o Supremo Tribunal Federal suspendeu a aplicação da Emenda Constitucional 58 de 2009, na parte que determinava a retroação para atingir pleito eleitoral já realizado em 2008, dos efeitos das novas regras constitucionais sobre limites máximos de vereadores nas câmaras municipais. Em face, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, do exposto e dessa ampla jurisprudência, eu quero crer que nós precisamos preservar a boa ideia do senador Regufe. A ideia do senador Regufe é extraordinária, porque ela amplia o necessário e a desejada participação direta da população na eleição do presidente da República. Agora, preservar a ideia do autor, do senador Regufe, é, lamentavelmente, rejeitar a proposta do relator, porque em que pese a sua boa intenção, quero crer, é uma boa intenção que não encontra abrigo, não encontra respaldo na Constituição Federal. E não encontrando, portanto, respaldo na Constituição Federal, me parece que o adequado é que nós possamos prosseguir o debate apoiando a proposta do senador Regufe e rejeitando a proposta do relator, com um voto em separado, que estou submetendo humildemente ao conjunto das senhoras e dos senhores senadores, em razão dessa flagrante inconstitucionalidade. Em face, senhor presidente, do exposto, o voto é pela rejeição do substitutivo apresentado no parecer do relator, senador Lindenberg Farias, a PEC 67 de 2016, e a aprovação da proposição original apresentada pelo autor, senador Regufe. Agradeço a condescendência do tempo de Vossa Excelência, das senhoras e dos senhores senadores, mas julgo que foi necessário e merecedor um aprofundamento desta fundamentação que estou trazendo nesse voto em separado. Muito obrigado a Vossa Excelência. Muito obrigado, senador Ricardo Ferraço. Antes, eu pedi a atenção, por gentileza, das senhoras senadoras e senadores, porque antes de iniciar a discussão, eu vou dar a palavra ao eminente relator para o comentário. Tem uma lista de inscrição, a primeira inscrita por hora é a senadora Vanessa, depois vou fazer a inscrição de todos, todos terão toda a oportunidade de falar. Eu vou pedir só a observância, por gentileza, do prazo regimental de 10 minutos será marcado para que todos possamos ouvir. A matéria é uma matéria importante, de alta indagação jurídica, como mostrou também o voto separado do senador Ferraço, ou seja, típica dessa comissão, e tenho certeza que o debate se dará nesses termos, até porque, felizmente, estamos tendo até hoje uma reunião com mais silêncio, que é raro aqui na CCJ, mas fico feliz, pelo menos, com isso. Então, desse modo, em primeiro lugar, com a palavra, o relator, senador Lindenberg Faria. E vou anotando aqui agora as inscrições. Senhor presidente, eu vou ser bem breve. Eu não quero fazer uma discussão política aqui, até porque tenho feito muitos discursos defendendo a realização de eleição direta e até porque eu tenho pressa também em votar essa PEC. Primeiro, explicar o meu substitutivo. Primeiro ponto, aqui está claro para todo mundo que a PEC do senador Regufe fala de forma clara que se houver vacância de presidente e vice-presidente, no último ano de eleição, ter-se-á eleição indireta. Ou seja, se a vacância ocorrer nos 3 primeiros anos, a eleição será direta. Eu fiz duas complementações no meu substitutivo.
Uma é que fala da posse dos eleitos 10 dias após a proclamação do resultado, e fiz uma outra para deixar bem claro, aclarar, que no caso de haver vacância agora em curso nesse processo, envolvendo inclusive o presidente Michel Temer, nós teríamos eleições diretas. Porque o raciocínio do senador Ricardo Ferraço, na tese dele, ele defende a aprovação da PEC do Regufe, mas só valeria em outra situação e não nessa. Porque ele cita o artigo 16, e o artigo 16 fala da anualidade eleitoral. Então, pela interpretação do senador Ricardo Ferraço, a gente modificaria a Constituição, mas ela não teria eficácia imediata no caso do afastamento do presidente Michel Temer. Por que eu coloquei um artigo 2º afastando um artigo 16? Eu queria conversar com o senador Ricardo Ferraço. Porque, veja bem, o artigo 16 da Constituição diz o seguinte: a lei que alterar o processo eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até um ano da data de vigência. Aqui o debate, senador Ricardo Ferraço, é entender o que é o processo eleitoral. Vossa Excelência, com muita propriedade, citou uma jurisprudência, uma decisão do Supremo, no caso da verticalização. Aquilo houve uma decisão, uma emenda constitucional, um ano antes, no prazo inferior a um ano antes. O Supremo disse não pode. Por quê? Porque houve uma alteração do processo eleitoral. De que consiste o processo eleitoral? Tem uma ação direta de inconstitucionalidade 3345, o STF define o que é o processo eleitoral. O processo eleitoral, que constitui sucessão ordenada de atos e estágios casualmente vinculados entre si, supõe, em função dos objetivos que lhes são inerentes, a sua integral submissão a uma disciplina jurídica, que, ao discriminar os movimentos que o compõem, indica as fases em que ele se desenvolve. Aí fala o seguinte: processo eleitoral. Primeiro, fase pré-eleitoral, que inicia-se com a realização de convenções partidárias e escolha de candidaturas. Estende-se até a propaganda eleitoral. Fase eleitoral propriamente dita, que compreende o início, a realização e o encerramento da votação. Fase pós-eleitoral, que principia com a apuração e contagem dos votos. Esse é o processo eleitoral. Aí eu trago aqui, senador Ricardo Ferraço, várias decisões do Supremo. A primeira, lei da ficha limpa, foi feita no prazo inferior a um ano, que fala o artigo 16 da Constituição Federal. O que disse o Supremo Tribunal Federal? Não está havendo alteração do processo eleitoral. Eu trago aqui o voto do ministro Gilmar Mendes, no caso da ficha limpa. Diz o ministro Gilmar Mendes: a experiência, inclusive na jurisprudência do STF, demonstra que a identificação do casuísmo acaba por levar à distinção subjetiva entre casuísmos bons ou não condenáveis e casuísmos ruins ou condenáveis, com o intuito de submeter apenas esses últimos à vedação de vigência imediata imposta pelo artigo 16 da Constituição. Fala também o ministro Ricardo Lewandowski, na ação direta de inconstitucionalidade 3741. Diz ele: não se registrou, portanto, qualquer alteração do processo eleitoral, propriamente dito, mas tão somente o aprimoramento de alguns dos seus procedimentos, os quais constituem regras de natureza instrumental, longe de representarem fator de desequilíbrio ou qualquer forma de casuísmo que possam afetar negativamente o embate político. O que eu quis fazer aqui foi deixar claro, muito claro, cristalino, que se houver o afastamento do presidente Michel Temer, nesse caso, nós teremos eleições diretas em 90 dias. Eu acabaria citando um documento feito pelo assessor legislativo Renato Monteiro de Rezende, que é um consultor aqui do Senado Federal, não foi a pedido de ninguém, não foi a meu pedido, falando sobre essa PEC. Tive conhecimento hoje pela manhã, um texto, senador Ricardo Ferraço, muito detalhado sobre tudo isso, falando do artigo 16. Eu encerrarei lendo uma pequena parte desse material. Diz ele o seguinte:
mesmo que venha a se aplicar às eleições realizadas menos de um ano após a alteração do texto constitucional, faz referência ao artigo 16, o objeto da norma não restringe direitos do cidadão eleitor, mas os amplia. Tampouco restringe direito dos partidos e potenciais candidatos. Confere ao cidadão o poder de escolher quem irá ocupar o cargo de presidente da República, em hipótese na qual, pelas normas hoje vigentes, o eleitor está alijado do processo. Com isso, presta homenagem ao princípio da soberania popular, esculpido nos artigos 1º, parágrafo único, e 14, o qual se materializa, no caso da escolha do presidente da República, pelas regras do artigo 77 da Constituição. A interpretação de tais preceitos, conjugados com o artigo 81, permite concluir que o excepcional é a eleição indireta. Devem ser vistas com reservas, modificações da Constituição que ampliem os casos excepcionais, não aquelas que fortaleçam a regra geral. Então, eu explico dessa forma o meu substitutivo, e quando vi aqui o nosso consultor, Renato Moreira de Rezende, fazer referência ao parágrafo 1º do artigo 1º da Constituição, me veio agora a memória de Sobral Pinto, no comício da Candelária das Diretas em 84, em que Sobral Pinto calou 1 milhão de pessoas ao ler esse artigo 1º, um pequeno trecho do parágrafo único do artigo 1º, que diz: todo o poder emana do povo. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senador Lindenberg. Agora vamos iniciar, portanto, a discussão. Estão inscritos por hora 3 senadores, na ordem: senadora Vanessa, senador Roberto Rocha, senador Randolfo. Eu peço, por gentileza, a observância do prazo de 10 minutos. Com a palavra, senadora Vanessa Graziotti. Pois não, senador? Eu solicitei minha... Será inscrito nesse momento. Muito obrigado. Muito obrigada. Senadora Vanessa. Muito obrigada, presidente. Primeiro, eu quero cumprimentar o fato de que nós estamos debatendo aqui a questão relativa à constitucionalidade da proposta. Eu aqui enalteço o próprio voto em separado que acabou de ser apresentado, o fato de não ser contra a regra geral de eleições diretas um ano antes do término do mandato, que é o objetivo. E a polêmica em torno da constitucionalidade se dá ao fato do relator ter incluído um outro artigo, o artigo 2º, dizendo da sua aplicação imediata a partir da promulgação da emenda constitucional. E a alegação, e eu ouvi com muita atenção o voto em separado, a alegação é exatamente o princípio da anualidade no que diz respeito a questões eleitorais, que, segundo o material exposto, seria já pelo Supremo Tribunal Federal considerado como uma cláusula pétrea, absolvido como uma cláusula pétrea. O senador Lindenberg, o relator da matéria, que tem se dedicado muito a esse estudo, levantou aqui partes importantes do estudo da consultoria, do consultor Renato Monteiro de Rezende, onde ele faz um estudo bastante intenso, um estudo importante, significativo, profundo, mostrando e enfrentando exatamente este problema, enfrentando exatamente essa questão, se poderia ou não ser aplicado para essas eleições. E o ponto-chave que eu vejo aí, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, é exatamente uma questão que precede a discussão do que seja processo eleitoral. Há eleições diretas ou indiretas. Existem processos eleitorais aplicados tanto para eleições diretas como para eleições indiretas. Veja, quando se fala aqui no Senado Federal, creio que no Congresso, a respeito das eleições indiretas que estão previstas pela Constituição, no caso aplicado para agora, se fala muito que não há uma regra clara e efetiva, não há uma regra estabelecida, por exemplo, para as eleições indiretas. Plenamente. O que existe foi aquilo que aconteceu num passado muito distante da atualidade. Mas nesse caso aqui, e o senador Lindenberg já colocou, eu não quero aqui ser repetitiva, mas o consultor e os próprios juristas enfrentam. Eleição não é sinônimo de processo eleitoral. Eleição é uma forma de escolher
A ou B para o cargo C ou D. Processo eleitoral são as regras que devam ser cumpridas para que aquelas eleições ocorram. E eu aqui faço questão de ler algumas questões relativas à matéria, fruto do objeto do trabalho da consultoria, do brilhante consultor, doutor Renato Monteiro de Rezende, que diz o seguinte, que estabelece isso, faz uma análise, requer que seja analisado o que significa exatamente o processo eleitoral. Senador Lindbergh já leu uma jurisprudência, já leu um julgamento, Almadi 3345, que retrata bem, ou seja, mais a seguida, mais adiante, diz o seguinte o consultor: se as eleições indiretas de que trata o artigo 81, parágrafo 1º da Constituição, não podem ser consideradas processo eleitoral para fins do artigo 16, não há sentido em afirmar que se terá violação desse último dispositivo na alteração promovida naquele outro, para simplesmente restringir a sua hipótese de incidência, sem que seja modificado o processo de eleição direta de presidente da República, entendido como sucessão ordenada dos atos e estágio casualmente vinculados entre si e dirigidos à escolha de quem irá exercer o referido cargo. Ou seja, senhor presidente, eu, lendo isso, analisando esse aspecto da Constituição, quero dizer que até mesmo a questão do casuísmo, que poderia ser suscitado, tem que ser bastante analisada. O Estado de São Paulo acabou de publicar uma pesquisa hoje, em que mostra que 90,6% da população brasileira defende eleições diretas. E a população brasileira defende eleições diretas porque tem a plena convicção do tamanho da crise em que o país está envolvido. Nós já dizíamos lá atrás, senador, Vossa Excelência, que foi o relator daquele impeachment que a gente não analisa como impeachment, porque na realidade não foi, mas nós dizíamos lá atrás, se não há mais condições de governabilidade à presidenta Dilma, que perdeu o apoio do Congresso Nacional e, portanto, fica difícil um presidente ou uma presidente governar sem o apoio do Congresso Nacional, vamos às eleições diretas, ou seja, já dizíamos àquela altura, àquela época. Então, é importante que esse plenário aprove essa medida, essa PEC apresentada pelo senador Regufe e relatada pelo senador Lindbergh. Obrigado, presidente. Agradeço, senadora Vanessa. Passo a palavra ao senador Roberto Rocha, pelo prazo igualmente de 10 minutos. Senhor presidente, senhores senadores, senadoras, eu quero colocar aqui uma posição que já o fiz até na forma de artigos que foram publicados em alguns veículos da imprensa nacional. Eu verifico a boa-fé do autor, senador Regufe, que simplesmente propõe, ao invés de termos 2 momentos para ter eleição direta ou indireta, primeira metade, segunda metade, ele propõe que nós tenhamos 2 momentos, mas no primeiro tenha 2/3 e no segundo momento 1/3, ou seja, 1 ano. Eu coloco com muito respeito a todos que pensam diferente, que estou muito ansioso para que alguém, de fato, me convença de que a matéria possa ter eficácia, de que a gente não está apenas buscando fazer aquilo que se julga como aplauso fácil. Eu entendo que há um ânimo, um humor muito hostil na população brasileira com todos os políticos, com toda a classe política, com toda a situação política. Eu digo sempre que uma coisa é você retirar um presidente do poder do PRN, outra coisa completamente diferente é tirar do PT. Esse ambiente permanente de beligerância, a gente sabia que ia acontecer. Agora, não é por isso que a gente vai ficar botando lenha na fogueira. Eu quero ser muito claro em dizer que a gente assume aqui prometendo cumprir a Constituição. É a lei maior do nosso país.
E aí eu fico, às vezes, a me perguntar, do ponto de vista da técnica, do ponto de vista técnico, ou seja, constitucional, alterar a Constituição pode para ter nova eleição? Pode, claro que pode. Mas quanto tempo demora, senhor presidente, um processo legislativo para alterar a Constituição? Na melhor das hipóteses, 100 dias, para ela chegar a ser promulgada. Neste caso, inclusive considerando que temos um recesso no meio do ano, nós estamos chegando aí no mês de setembro para outubro. Ora, promulgada a nova Constituição, quantos dias o TSE precisa para organizar essas eleições? Organizar, incluindo a mobilização dos recursos humanos, físicos e financeiros imprescindíveis. Ou seja, pelo menos outros 100 dias. A gente está vendo o que está acontecendo em um estado, que é o estado do Amazonas. O TRE está tendo que ter 100 dias para organizar aquelas eleições. No país inteiro, é no mínimo o mesmo tempo. Então, nós estamos chegando já no início do ano das eleições. Aí eu me pergunto, como fazer 2 eleições no mesmo ano para presidente da República? Eu me pergunto, como que a gente vai ter um presidente eleito para um mandato de menos de um ano? Como é que ele vai governar com um Congresso Nacional que será renovado poucos meses depois? Como que nós vamos explicar isso para as forças do mercado, para as forças econômicas? Ou seja, eu vejo isso como algo absolutamente impraticável, inexequível. E a gente precisa dialogar com a realidade. Eu sei que não é fácil esse discurso, porque vão dizer que eu estou contra a eleição direta. Eu nunca fui nada na vida pública, nesses 20 e poucos anos, que não seja pelo meio do voto popular. Eu só fui nomeado até hoje pelo povo do meu estado. Como que eu posso ser contra a eleição direta? Agora, eu não vou ser um agente político que está buscando apenas curtir, compartilhar e comentar em rede social. Isso eu não vou fazer. Então, eu coloco aqui essa questão com muita clareza, do meu ponto de vista, respeitando qualquer outro ponto de vista divergente, colocando a coisa do ponto de vista prático, factual, e, por último, colocar o que diz claramente o artigo 16 da Constituição, se nada disso valer como argumento. Essa questão temporal, para mudar a Constituição e para organizar uma nova eleição. Ou seja, o que diz o artigo 16? O artigo 16 trata do princípio da anterioridade. Essa é uma discussão que o Supremo já pacificou. Ou seja, o Supremo adota isso como cláusula pétrea. Então, não se pode, nem por emenda constitucional, realizar modificações no processo eleitoral para vigorarem em eleição realizada há menos de um ano da alteração. A eleição ordinária é em outubro. Tinha que estar alterado um ano antes da nova eleição pretendida. Mas isso a Corte já entendeu. Foi o que foi julgado em relação à Emenda Constitucional 52 de 2006, a mesma coisa em relação à Emenda Constitucional 58 de 2008, e também em relação a uma ação direta de inconstitucionalidade 4.309 do Distrito Federal. Ora, se a Constituição veda a alteração de regras sobre o processo eleitoral a menos de um ano de qualquer eleição, o que dizer da mudança da própria forma de eleição, direta e indireta? Por fim, senhor presidente, senhores e senhoras senadores, eu falo de uma questão de natureza muito mais em relação ao que ouvimos muito aqui de casuísmo. Ora, uma coisa é alterar a Constituição Federal porque se considera que determinado modelo é o melhor a ser aplicado no futuro, algo em tese.
Outra distinta e completamente, na minha visão, reprovável, é alterar a Carta Magna com vistas a uma eleição determinada, a uma situação concreta. Isso me parece um casuísmo, e é preciso, por fim, devo dizer, que governar é cumprir a lei e respeitar o povo. Governar não é só fazer aquilo que o povo quer, é preciso fazer aquilo que o povo precisa. E o povo brasileiro precisa, nesse momento, de muita serenidade. Eu sei que nós temos eleições, eu sei que é mais confortável para quem fala com mandato que vai até 2023, falar para quem vai com mandato até o ano que vem. Eu sei tudo isso, mas essa síndrome da avestruz que a gente está convivendo, está levando parcela cada vez maior da população aos extremos, ou seja, não enfrentar a realidade, não dialogar com a realidade, leva a população aos extremos. A gente vê aí o que as pesquisas mostram. Isso é muito ruim para o país, embora que a gente saiba que a solução passa pelo centro. A França ensinou isso agora de novo, e o Brasil também é assim. Acontece que esse extremismo, ele faz com que o humor da população fique cada vez pior. Ora, portanto, eu encerro essa minha participação nesse debate como iniciei. Eu cumprimento a boa-fé do autor, cumprimento, inclusive, o que fez o voto em separado, o senador Ferraço, mas eu manifesto aqui claramente que nós temos uma Constituição e, em cima dela, a gente tem que pautar a nossa conduta parlamentar. Muito obrigado. Agradeço ao senador Roberto Rocha e passamos agora, pelo mesmo prazo que tem sido fielmente observado, ao senador Randon. Objetivamente falando, direta já declino, para nós podermos votar também aqui. Essa foi a intervenção célere que nós gostamos muito. Senador, não é como não. Senador Ronaldo Caiado é o próximo inscrito, por gentileza, senador Caiado. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu quero cumprimentar aqui o relatório que foi trazido, mas levantar aqui algumas discussões. Primeiro, que nós não estamos discutindo aqui eleições ordinárias. Primeiro fato. Segundo fato, nós estamos discutindo excepcionalidade. Excepcionalidade, ela não pode ter sobre ela as mesmas regras que imponham uma legislação ordinária. Então, eu vejo que, dentro daquilo que eu entendi na proposta do senador Regufe, está muito claro que a matéria entra em vigor na data de sua publicação. Ou seja, se ela entra em vigor na data de sua publicação, ela está criando algo que está alterando o que nós temos hoje, que é um colégio eleitoral para poder eleger um presidente na vacância do cargo de presidente e de vice com 2 anos anteriores à nova eleição. O que ele está dizendo é que não. É que nós só teríamos o colégio eleitoral, constituído pelo Senado e pela Câmara, na vacância dos 2 cargos no último ano, em decorrência daquele processo que já estava em tramitação para promover a eleição ordinária. Mas nós estamos tratando de um outro fato, da excepcionalidade. E por mais que o Constituinte pudesse imaginar, ou pelo menos tratar de regras que pudessem amanhã ocorrer no mundo político brasileiro, eu acredito que ninguém nunca imaginou e ninguém foi capaz de avaliar que nós chegaríamos a uma situação como nós chegamos. Tanto é que
eu defendi desde a época da ex-presidente Dilma que já faltava condições mínimas ali de apoio popular, que nós fôssemos, num caso de excepcionalidade, para uma eleição direta, para que pudéssemos, aí sim, buscar uma pauta que fosse discutida com a sociedade e fosse possível de ser implantada. Então, o que eu entendo, senhor presidente, é que criar uma emenda constitucional que trata para um atendimento de urgência e emergência de um caso em que nós estamos passando por ele. E depois vinculá-lo a uma legislação que normatiza as eleições ordinárias, que já tem toda uma cronologia feita, realmente ela fica sendo um medicamento inócuo. Porque qual é o grande impasse que nós estamos vivendo neste momento? É de nós, na vacância do cargo da presidência da República, nós irmos para um colégio eleitoral. Esse colégio eleitoral vai indicar uma pessoa e aí nós estamos perguntando, esse colégio eleitoral estará hoje credenciado e hoje reconhecido pela sociedade para poder eleger o presidente transitório ou biônico por 18 meses? Ele estará em condições de ter amanhã toda essa credibilidade para levar adiante as mudanças que nós precisamos de implantar no país? Então, o que eu sinto é que existe muito, na tese levantada, um apego muito grande às eleições ordinárias, com todo respeito. Mas as extraordinárias, elas não podem ser, hora alguma, quebra, tá certo? Do Estado Democrático de Direito e nem de colocar em risco a democracia. Pelo contrário, nós estaremos buscando o sentimento da população. E a tese de que, olha, alguém pode ser eleito neste momento, candidato pode ser eleito pelo momento difícil que nós estamos passando, eu acho isso sem fundamento, essa tese. Acho que nós temos argumentos suficientes de mostrar que quem provou o governo anterior não quer dele mais. É uma realidade. Ninguém quer assistir os desmandos que ocorreram. Então, eu sempre fui defensor da tese de que, em situações extraordinárias, nós temos que ter regras também que sejam compatíveis com o momento. Se nós buscarmos uma alteração para termos eleições apenas indireta apenas no último ano, dando aí até o terceiro ano a opção de uma eleição direta, e jogarmos isso apenas para daqui a um ano, essa PEC ela perde totalmente a sua finalidade neste momento, a menos que nós estejamos prevendo, tá certo? Que daqui a um ano, ou no próximo presidente da República, nós estaremos vivendo uma situação semelhante. Então, o que eu vejo é que o texto do próprio senador Regufe, ele busca ali com muita competência na sua redação o artigo final dizendo que ela entra em vigor na data da sua publicação. Ora, se ela tem esse objetivo, não pode ser o outro a poder dizer que ela só terá validade daqui a um ano. Então, ela passa a não ter necessidade diante de um quadro de urgência. Eu tenho um remédio para aplicar no paciente, mas eu só posso aplicá-lo daqui a um ano. Ele já morreu no segundo dia, então não adianta aquele remédio. Quer dizer, eu acho que nós temos que tratar de fatos como eles são. A realidade que eu entendo neste momento é uma realidade de cada vez mais nós nos encorajarmos para ir para o enfrentamento. Eu acho que nada melhor do que o enfrentamento da política. Então, essa tese de que, olha,
a prorrogação por mais um ano de eleição direta, mas que ela só pode ser válida para daqui um ano, qual é a utilidade dela no dia atual, então? Então, nós estaremos deixando de reconhecer uma realidade que nós estamos vivendo, um agravamento do quadro, o risco de nós termos amanhã presidentes que não terão sustentabilidade, crises que serão reeditadas num curto espaço de tempo, uma deterioração cada vez maior do clima junto à sociedade brasileira, e nós estamos nesse processo de adiamento, cada vez mais perdendo as credenciais que nós temos, que nós somos políticos, líderes políticos. Se uma parte deles resolveu transformar seus mandatos em bancas de negócios, não é a realidade da maioria da política brasileira. E nós temos que achar uma solução para o momento que nós estamos vivendo. E este momento exige de nós uma coragem no enfrentamento daquilo que é uma solução para a sociedade. Hoje, a sociedade se sente atingida ouvindo um colégio eleitoral na indicação de um presidente? É a pergunta que se faz. Ou será que a tese de cada vez mais adiar o problema é a solução? Para mim nunca foi. Eu acho que as pessoas que deixam, o tempo vai resolver. O tempo vai resolver e a classe política, mais uma vez, vai se omitir da sua responsabilidade? Diante de um fato de tamanha gravidade como esse, diz, não, mas a Constituição em 88... Gente, ninguém no Brasil, por mais iluminado que fosse, poderia prever que nós chegaríamos a uma situação que nós chegamos. Isso é imprevisível. Constituição é caixa de princípios. Constituição não é lei eleitoral. De repente, nós estamos nos apegando a alguns textos aqui para dizer que, olha, então ela pode ser, mas só daqui um ano. Então, para quê? Não tem sentido. Então, senhor presidente, eu quero deixar claro que dentro da proposta do senador Regufe, eu entendi, pelo texto, pela leitura que fiz, que ela entrava em vigor na data de sua publicação. Eu realmente disse a ele ontem que teria meu total apoio e vejo assim o momento que nós estamos vivendo na política. Nessa hora, eu acho que não é momento de recurso, não é momento, de maneira alguma, de buscar alternativas que não contemplem o sentimento da sociedade brasileira, e é mais do que nunca o momento de nós irmos para as urnas, sim, enfrentarmos o debate, ganharmos as eleições e mostrarmos que o Brasil quer governante sério, que tenha compromisso com o cidadão brasileiro, que tenha fundamentação, credibilidade, ética, espírito público e capacidade de poder colocar o país nos trilhos sem ter nenhum envolvimento e não sendo ali porta-voz de terceiros, de interesses não republicanos. Como tal, senhor presidente, agradeço o tempo que foi concedido e essa é a minha posição em relação à PEC. Sendo imediata, meu voto é favorável. Obrigado, senador Caiado. Com a palavra, o senador Roberto Requião. Presidente, a senadora Ângela Portela, aqui ao meu lado, me passa, através do seu computador de mão, seu iPad, uma informação preciosa. A empresa paranaense Paraná Pesquisa, que faz pesquisas nacionais, acaba de publicar uma pesquisa sobre a necessidade absoluta das eleições diretas, que tem o apoio de 90,6% dos brasileiros entrevistados. Nós temos que atender a esse apelo. E nós não estamos fazendo uma inovação constitucional. Nós estamos regulamentando a eleição. E esse Congresso Nacional, tão criticado por estar submetido a financiamentos da JBS, da Odebrecht, estará, através do recurso à eleição direta, simplesmente entregando ao poder original, que é o poder popular,
a possibilidade de pôr um fim a esta anarquia do nosso sistema e a esta absurda imprevisibilidade que nós vivemos se a solução for deixada ao Congresso Nacional. Então, sem mais delongas e esperando que isso seja levado imediatamente à votação também, o meu voto atende o clamor popular e a legitimidade de uma modificação que não é constitucional, mas é uma eleição pela qual o Congresso Nacional abrirá mão do seu colégio eleitoral para o poder original, que é o poder popular. O povo tem que retomar a condução dos destinos do país. Obrigado, presidente. Agradeço ao senador Roberto Requião. O próximo inscrito é a senadora Simone Tebet. Obrigada, senhor presidente. Eu vou ser breve, até porque eu vi na fala dos colegas aqui anteriormente a mim, de que a questão não está em aprovar ou não a PEC, mas qual PEC que queremos aprovar. Na forma original do senador Regufe, muito bem relatado pelo senador Ferraz, ou na forma do substitutivo do senador Lindbergh. Eu quero, antes de mais nada, dizer que eu sou amplamente favorável a qualquer ampliação de direito do cidadão escolher por sufrágio universal o seu próprio destino, o que significa que qualquer instrumento que nós possamos avançar no sentido de proposição legislativa que amplie esse direito do cidadão de forma democrática escolher o seu próprio destino, tem o meu voto e o meu aplauso. E nesse aspecto eu faço aqui um elogio ao senador Regufe, que, como foi muito bem colocado aqui, não de forma casuística, porque a PEC de 2016, para uma questão principiológica, apresentou esta emenda constitucional, que, aliás, deveria ter sido aprovada há mais tempo. Não tem sentido realmente termos eleição indireta 2 anos antes do término de um mandato de um presidente da República, quando ocorre a vacância deste mesmo cargo. 1 ano é um tempo mais do que suficiente, ideal e apropriado. Eu quero apenas fazer uma consideração e não vi muita diferença em relação ao substitutivo do senador Lindbergh em relação ao projeto do senador Regufe em relação ao artigo 1º. Me preocupa apenas a emenda número 2, não sei se é essa emenda, mas o que prevê o substitutivo do senador Lindbergh no seu artigo 2º. Diz ele, esta emenda constitucional entra em vigor na data de sua publicação, e sempre emenda constitucional tem esse efeito, mas aí vem talvez aquilo que me deixa em dúvida, não se aplicando o disposto no artigo 16 da Constituição Federal. Ora, o que trata o artigo 16 da Constituição Federal? O artigo 16 fala que lei que altera processo eleitoral deverá entrar em vigor pelo princípio da anualidade só 1 ano depois da sua aprovação. O que entendeu o Supremo Tribunal Federal de forma pacificada, que o artigo 16 é cláusula pétrea, portanto não pode ser mexida pelo poder constituído, que somos nós através de uma emenda constitucional. Ao colocar constituído é o mesmo que derivado, e não constituinte, mas obrigada, agradeço ao senador Ferraz. De qualquer forma, como presidente? Não, mas está correta a colocação. Ele preocupado de eu ter falado constituinte. Então, dentro desse aspecto, votarmos o substitutivo do senador Regufe pode provocar um questionamento no Supremo em relação a este artigo 2º. De qualquer forma, acho que temos quase unanimidade em relação a avançarmos nesta matéria. A questão é de escolha de qual emenda queremos. Eu fico com o texto original do senador Regufe, por entender mais apropriado e por entender ainda que temos que avançar nesta questão não pensando no amanhã, mas pensando no futuro. Felizmente ou infelizmente, acredito eu, é uma mera opinião, esta emenda constitucional não será aprovada em tempo hábil para termos uma decisão para o conflito que hoje assola e aflige o país. Nós temos uma decisão anterior, talvez, do TSE, que vai resolver a questão que vivemos
para este mandato, mas pensando no futuro, nas próximas eleições, e que uma emenda constitucional que trata desse assunto não pode ficar à mercê dos ventos, nós temos que votar pensando nos próximos mandatos. Acho mais apropriada a emenda no seu texto original, na forma, voto, portanto, favorável, na forma do voto em separado, muito bem elaborado pelo senador Ferraz. Muito obrigado, senadora Simone Tebet. E vamos ao próximo inscrito, o senador Capiberibe. Senhor presidente, eu serei muito econômico, apenas para reafirmar o que venho falando ao longo, desde que começou essa crise, e que o Congresso não teria condições de dar condução, não é, que a sociedade espera da crise, tanto é que nós estamos hoje, 2 anos depois, não é, do início da crise, numa situação mais grave ainda. Portanto, acho que recorrer à soberania popular significa se reconciliar com a sociedade brasileira. Do meu ponto de vista, desde que eu comecei a falar sobre a possibilidade de dar a palavra ao povo, eu falo nessa possibilidade da reconciliação, até porque o Congresso não foi capaz de dar uma condução que a sociedade almeja. Eu acho que é hora de entrar em sintonia. 90% do povo brasileiro quer eleições diretas. E o Congresso Nacional não pode se recusar a se sintonizar com aquilo que é desejo de todos. Portanto, eu considero fundamental que a gente lance mão desse processo de reconciliação. Vamos baixar as armas, é hora de suspender a bandeira da paz, e sabe quem pode definir isso com absoluta segurança, certeza, é o povo brasileiro. Muito obrigado, senador Capiberibe. Vamos agora ao senador Jorge Viana. Senhor presidente, minha posição é conhecida, eu só queria pedir a Vossa Excelência que o quanto antes ponha em apreciação a emenda. Direta já. Eu estou seguindo, então, somente, Jorge Viana, aqui com muita democracia, toda a solicitação de inscrição. O próximo inscrito por hora, o derradeiro, é o senador Eduardo Lopes. E então, logo termina a discussão, nós vamos submeter a votação, evidentemente. Obrigado, senhor presidente. Nós temos que ter realmente a preocupação de proteger a nossa Constituição Federal para que possamos manter o respeito do texto constitucional. Eu vejo, e o que disse o nosso senador Roberto Rocha, eu aqui não me coloco contra o que pode ser dito, né? Está contra a eleição direta ou é contra uma eleição direta. Nós todos aqui estamos por voto, né, eleitos, e eu vejo a questão realmente do trâmite. O tempo curto em que irá acontecer, ou que poderá acontecer, 2 eleições presidenciais. Porque nós temos aqui o debate na CCJ, temos o trâmite da PEC no plenário do Senado, depois na Câmara, da mesma forma. Em quanto tempo nós vamos conseguir fazer isso? E uma vez aplicado, e eu vejo também que, em relação ao princípio da anterioridade, mesmo que se aplique a essa proposição, ao meu ver, não impede a discussão e a aprovação da matéria. Contudo, eu gostaria de chamar a atenção dos nobres colegas para que se entenda que alterar a Constituição Federal para realizar eleições diretas não é a solução para o Brasil. Nós vivemos, claro, um momento de crise, momentos difíceis, mas eu quero aqui, não contra o mérito da matéria, não contra, em momento algum, as eleições diretas pelas quais tanto lutamos no nosso país, mas eu quero chamar a atenção e reforço a questão levantada pelo senador Roberto Rocha, que é a questão do trâmite, o tempo que nós vamos levar para aprovar essa PEC e 2 eleições para presidente em tão pouco tempo. Presidente, silêncio, uma presidente. Eu quero ouvir muito grande, exigindo uma estrutura muito forte. Eu estou pedindo, de fato... Senhor presidente... senador Eduardo, só eu vou devolver a palavra. De fato, fomos com calma até agora. Parece que nos últimos instantes instalou-se aqui novamente um ambiente de anarquia. E eu pediria, por gentileza, àqueles que nos visitam, para que comportem de acordo com o senador Eduardo Lopes não está conseguindo se manifestar conforme merece. Então, eu pediria o silêncio de todos,
a compostura necessária a essa deliberação, até porque o senador Eduardo é o último e nós vamos votar logo depois. Então, por isso, desculpe, senador Eduardo, com a palavra... Ok. Vossa... Eu já estava encerrando, então eu coloco aqui a questão, não em relação ao mérito, não em relação à eleição direta, de ser contra ou a favor, mas coloco a questão realmente do trâmite que o processo vai exigir e levando o país aí a uma eleição, de repente, com menos de um ano de 2 presidentes da República. Então, essa é a minha consideração. Senador Anastasia, senador. Pois não. Calma, nós vamos votar agora. Pois não, senador Lindenberg, alguma observação do relator? Não, então nós vamos agora encerrar a discussão, vamos colocar em Presidente, votação. eu só gostaria de fazer um pedido de retificação. Senhor presidente. Pois é, senador Roberto Rocha. Brevemente, eu, na minha fala, disse que nós temos 2 fases. A regra atual, metade e metade, a regra proposta, 1/3 e 2/3 e 1/3. Eu queria fazer uma retificação nas notas taquigráficas, porque, em verdade, a proposta se trata de 3/4 e 1/4. Só isso. Tá bem. A votação se dará da seguinte maneira: não se trata de votação terminativa, então ela não será, a princípio, no computador. Então ela será da forma tradicional. Senhor presidente, deixa eu fazer aqui uma colocação. Pois não. Deixa eu fazer uma colocação, senador. Não. Pois não, senador Lindenberg. Senhor presidente, eu quero fazer uma colocação aqui, se o senador Ricardo Ferraz concordar. Porque, veja bem, eu estou convencido que o voto do senador Ricardo Ferraz, mantendo a PEC original do senador Regufe, para a gente, aquele artigo 16 não se aplica. Estou convencido. Tem uma larga jurisprudência do STF sobre isso. Eu não acolhi porque podia haver pedido de vistas. Se Vossa Excelência aqui, senador Ricardo Ferraz, porque se compromete a eu acolher a proposta do senador Ricardo Ferraz, voltar ao texto original do senador Regufe, eu faço isso porque eu quero unificar essa Comissão de Constituição e Justiça, para essa PEC sair com mais força daqui, para tramitar com mais velocidade no plenário do Senado Federal. Eu acho que é melhor do que ganharmos por um voto. Haver unidade em cima disso, até porque eu estou perfeitamente convencido que, do ponto de vista jurídico, tem uma larga jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em cima disso. Então, eu faço essa proposta ao senador Ricardo Ferraz. Se o senador Ricardo Ferraz aceitar, a gente unifica aqui e vota de forma consensual esse projeto original do senador Regufe. Eu acho que, até porque não é, no momento, pelo que eu estou entendendo, Vossa Excelência estaria modificando o seu relatório, transformando agora em um relatório acatando a emenda original. E claro que aí perde o objeto do voto separado, porque, na verdade, é a proposta do senador Ricardo Ferraz. No fundo, ainda que o senador Lindenberg não queira admitir, ele está obrigado a admitir que ele está acatando o meu substitutivo. Porque o meu por via indireta pressupõe a emenda original, a proposta original. Claro, foi todo o debate, claro, exatamente o que Vossa Excelência fez. Eu estou convencido. Perfeito. Senador Lindenberg, então, por gentileza, então nós estamos aqui, de maneira muito clara, entenderam que o relatório de Vossa Excelência está sendo agora modificado por Vossa Excelência e acolhendo... Não, presidente. Porque ele é o relator, ele é o relator, senador Ferraz. Ele acolheu no mérito, na vontade, na decisão. O seu voto foi o que o motivou a isso. Mas ele, então, está acolhendo a emenda na forma original. Não é? Então, exatamente, nós votaremos a emenda na forma original. Com o intuito de unificar essa casa, um tema tão importante. Senhor presidente, eu quero cumprimentar o senador Lindenberg e dizer que agora a proposta que ele relata tem o meu voto. Nós votaremos, colocarei em votação, então, senhor presidente, o relatório novo, ou seja, o parecer aprovando a redação original do senador Regufe, que coincide com o voto em separado, que perde o objeto, porque ele acolheu no mérito a vossa proposta. Senador Ricardo Ferraz. Exatamente, eu voto no texto original. É exatamente isso que eu procurei sustentar com o meu voto e fico satisfeito em ver que houve um convencimento de que nós podemos muito, mas não podemos tudo. De que o nosso limite é balizado pelo texto constitucional. Perfeito. Então, alguns têm esses e alguns têm outros convencimentos. Vamos deixar que a Constituição, então, defina aquilo que vai nos mover. O que eu tentei aqui foi dizer apenas o seguinte:
se nós não estamos tratando de processo eleitoral, por que afastar o artigo 16? Ora, se não estamos tratando de processo eleitoral, ok, não vamos afastar o artigo 16, vamos manter a proposta original do senador Regufe. Chegamos a essa conclusão em função do debate feito aqui. Eu fico pessoalmente satisfeito em ter dado uma modesta contribuição. Claro, uma contribuição muito valiosa. É raro, mas eu hoje consegui convencer o senador Lindenberg de uma tese. Só para ficar claro, eu entendi. Só para ficar claro, senador Nachassim. Desculpa, senador. Eu estou feliz que finalmente eu consegui convencer o senador Lindenberg de uma boa tese e, portanto, vamos aprovar, quero crer à unanimidade, a proposta original do senador Regufe, que merece todas as nossas homenagens, sobretudo porque fez essa proposta num outro momento. Não fez movido por circunstância, não fez movido por qualquer sentimento de casuísmo, fez movido por uma questão de princípios que nos une, que nos unifica. E isso é importante por quê? Porque amplia o espaço de eleições diretas, colocando a população para escolher. Eu vou encerrar, senhor presidente. Pois é. Porque... Eu lamento, mas eu preciso falar. Eu não concluí. Eu falei, mas não concluí. Eu respeitei todos Conclua, que Vossa falaram. Excelência. Eu peço a mesma reciprocidade. Estamos aguardando, Vossa Excelência. Porque na prática, senhor presidente, eleições indiretas precisam ser situações especialíssimas. Faz sentido termos eleições diretas na vacância do presidente e do vice no último ano de governo? Faz sentido termos eleições diretas para elegermos um presidente que vai governar 3 ou 4 meses? É isso que pressupõe a emenda do senador Regufe. Está absolutamente correto e ampliando o espaço de eleições diretas de 2 para 3 anos. Obrigado. Obrigado, senador Carlos Vaz. Então, nós vamos colocar agora em votação o relatório favorável à proposta conforme o seu original. E no futuro discutir-se-á a hermenêutica do artigo 16, se aplica ou não, é outra questão que não está aqui na nossa... Não cabe a essa CCJ discutir isso. Então... Não, que é outra discussão. Senhores senadores que o aprovam conforme o relatório favorável à proposta original do senador Regufe queiram permanecer como se encontram. Aprovado por unanimidade. O relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável à proposta, a matéria vai a plenário. Vou seguir a matéria. Eu pediria a atenção dos senhores senadores que eu vou... Nós continuamos com a pauta enquanto houver aqui o quórum. A senadora Simone Tebet solicitou a apresentação de 2 itens extra-pauta com os quais nós concordamos. Eu vou suspender a sessão por 2 minutos. Por 2 minutos. Isso, o Lindenberg o original aí assiste. Reaberta a sessão.